O Serviço Cristão, capítulo 16. O movimento de expansão da Igreja. O plano divino. Não é desígnio de Deus que seu povo forme colônias, ou se agrupe em grandes comunidades. Os discípulos de Cristo são representantes seus na terra, e Deus tem por desígnio que se disseminem por todo o país, nas cidades e vilas, como luzes em meio às trevas do mundo. O plano de colonizar ou mudar-se de diferentes localidades em que há pouca força ou influência e concentrar a influência de muitos em uma só localidade é remover a luz de lugares onde Deus deseja que brilhe. Se a Igreja de Cristo estivesse cumprindo o desígnio de Nosso Senhor, a luz se espargiria sobre todos quantos estão assentados nas trevas e na região da sombra da morte. Em vez de se congregarem e se eximirem às responsabilidades e a levar à cruz, os membros da Igreja se espalhariam por todas as terras, irradiando a luz de Cristo, trabalhando como Ele fez pela salvação de almas, e este Evangelho do Reino seria velozmente levado a todo o mundo. Irmãos e irmãs, por que vos aninhais junto das igrejas? Estudai a parábola da ovelha perdida, e saí como fiéis pastores, procurando o perdido no deserto do pecado. Salvai os que perecem. Os membros de nossas igrejas podem realizar um trabalho que, por enquanto, mal iniciaram. Nenhum deles deverá mudar-se para outras localidades simplesmente por interesse de vantagens terrenas. Mas onde houver oportunidade de ganhar a subsistência, vão as famílias que estejam bem firmadas na verdade, uma ou duas numa localidade, para trabalhar como missionários. Deverão sentir amor às almas, a responsabilidade de trabalharem por elas e estudar a maneira de atraí-las para a verdade. Poderão distribuir nossas publicações, realizar reuniões em suas casas, fazer-se amigos dos vizinhos e convidá-los para frequentarem essas reuniões. Dessa maneira, poderão fazer brilhar sua luz por meio de boas obras. Irmãos que desejem mudar de lugar e que tenham em vista a glória de Deus e sintam que pesa sobre eles uma responsabilidade individual de fazer bem aos outros, beneficiando e salvando almas por quem Cristo não poupou sua preciosa vida, devem mudar-se para cidades e vilas onde exista pequena ou nenhuma luz, e eles possam ser de real utilidade, beneficiando outros com seu labor e sua experiência. Necessitam-se missionários que vão às cidades e vilas, erguendo aí a bandeira da verdade, para que Deus tenha suas testemunhas espalhadas por toda a terra, a fim de que a luz da verdade penetre onde ainda não chegou, e a bandeira da verdade seja hasteada onde ainda é desconhecida. Coisa alguma despertará tanto um abnegado zelo e dará amplitude e resistência ao caráter, como empenhar-se em trabalho para benefício de outros. Muitos cristãos professos, ao procurarem as relações da Igreja, não pensam senão em si mesmos. Desejam fruir a comunhão da Igreja e os cuidados pastorais. Fazem-se membros de grandes e prósperas igrejas e ficam satisfeitos com pouco fazer pelos outros. Por esta maneira, estão roubando a si mesmos as mais preciosas bênçãos. Muitos seriam beneficiados em sacrificar suas aprazíveis associações, conducentes ao comodismo. Necessitam ir onde suas energias serão requeridas em trabalho cristão e aprenderão a assumir as responsabilidades. Há milhares de lugares por serem penetrados, onde jamais foi erguido o estandarte da verdade, onde jamais foi ouvida a proclamação da verdade na América do Norte. E há milhares que poderiam entrar para o campo da seara, os quais se acham agora religiosamente ociosos e, em resultado, seguem manquejando seu caminho para o céu, exprimindo dúvida quanto a serem cristãos. Sua necessidade é de uma vital união com Jesus Cristo. Então dele se poderá dizer: sois cooperadores de Deus. Desejo dizer a muitos: estais esperando que alguém vos leve para a vinha e vos ponha a trabalhar? Ou vos traga a vinha para junto de vós, a fim de que não experimenteis inconvenientes no trabalho? Esperareis em vão. Se erguerdes os olhos, vereis a seara madura, pronta para a foice, para onde quer que olheis.
encontrareis trabalho junto de vós e longe também. Mas de quantos dirá Cristo no juízo: bom e fiel servo? Penso em como os anjos hão de sentir, vendo aproximar-se o fim, e os que declaram ter conhecimento de Deus e de Jesus Cristo a quem Ele enviou, amontoarem-se, formarem colônia e assistirem às reuniões, sentindo-se descontentes se não há suficientes pregações para lhes beneficiar a alma e fortalecer a igreja, enquanto não estão fazendo coisa alguma, literalmente. Se suas perspectivas financeiras temporais não são tão prósperas, no caso de se mudarem para localidades onde a verdade não foi ainda proclamada, ou onde existe apenas um vislumbre de luz, não estarão eles fazendo exatamente a obra que Jesus fez para os salvar? Compreendemos a grande necessidade de trabalho missionário para levar a verdade não somente aos países estrangeiros, mas também àqueles que se encontram junto de nós. Há ao nosso redor cidades e vilas onde não se está fazendo esforço algum para salvar almas. Por que não haveriam de se estabelecer nesses lugares famílias conhecedoras da verdade presente, para aí hastear a bandeira de Cristo, trabalhando com humildade, não em sua própria maneira, mas segundo a maneira de Deus, para proporcionar a luz àqueles que dela não têm conhecimento? Quando a Igreja se possuir deveras do espírito da mensagem, seus membros porão todas as energias na obra de salvar almas por quem Cristo morreu. Hão de penetrar em novos campos. Alguns que não são pastores ordenados cooperarão com Deus, visitando as igrejas, buscando confirmar o que resta e está a ponto de perecer. Haverá membros leigos que se mudarão para vilas e cidades, para lugares aparentemente remotos, a fim de que façam brilhar para outros a luz que Deus lhes confiou. Algumas das pessoas com quem entram em contato não parecerão muito promissoras, mas a única pergunta deveria ser: chegarão elas a pôr-se em harmonia com Cristo? Tornar-se-ão participantes de seu espírito, de modo que sua influência por preceito e por exemplo apresente os atrativos do autor da verdade e da justiça? Em lugares onde a verdade não é conhecida, irmãos aptos para a obra podem alugar uma sala ou outro qualquer lugar apropriado, reunindo aí todos quantos vierem. Instruam então o povo na verdade. Não é necessário pregar, mas tomar a Bíblia e deixar que Deus fale diretamente por sua palavra. Se houver apenas um pequeno número de presentes, podem ler um Assim diz o Senhor, sem grande aparato ou agitação. Ler simplesmente e expor a singela verdade evangélica, cantar e orar com eles. Abraão, digno de exemplo. Não fora uma pequena prova, aquela a que foi submetido Abraão, nem pequeno o sacrifício que dele se exigira. Fortes laços havia para o prender ao seu país, seus parentes, seu lar. Ele, porém, não hesitou em obedecer ao chamado. Não teve perguntas a fazer concernentes à terra da promessa, se o solo era fértil e o clima saudável, se o território oferecia um ambiente agradável e proporcionaria oportunidades para se acumularem riquezas. Deus falara e seu servo devia obedecer. O lugar mais feliz da terra para ele seria aquele em que Deus quisesse que ele se achasse. Muitos ainda são provados como foi Abraão. Não ouvem a voz de Deus falando diretamente do céu, mas ele os chama pelos ensinos de sua palavra e acontecimentos de sua providência. Pode ser-lhes exigido abandonarem uma carreira que promete riqueza e honra, deixarem associações agradáveis e proveitosas e separarem-se dos parentes, para entrarem naquilo que parece ser apenas uma senda de abnegação, dificuldades e sacrifícios. Deus tem uma obra para eles fazerem, mas uma vida de comodidade e a influência de amigos e parentes embaraçariam o desenvolvimento dos traços essenciais para sua realização. Ele os chama para fora das influências e auxílios humanos e os leva a sentirem a necessidade de seu auxílio e a confiarem nele somente para que ele possa revelar-se-lhes. Quem está pronto,
ao chamado de sua providência para renunciar planos acariciados e relações familiares? Quem aceitará novos deveres e entrará em campos não experimentados, fazendo a obra de Deus com o coração firme e voluntário, considerando por amor a Cristo suas perdas como ganho? Aquele que deseja fazer isso, tenha a fé de Abraão, e com ele partilhará daquele peso eterno de glória muito excelente, com o qual as aflições deste tempo presente não são para comparar. Que fazes aqui? Muita coisa está na dependência da incessante atividade dos que são verdadeiros e leais. E por esta razão, Satanás põe todo o esforço possível no sentido de impedir o divino propósito a ser levado a efeito por meio do obediente. Ele leva alguns a perderem de vista sua alta e santa missão e a se tornarem satisfeitos com os prazeres desta vida. Encaminha-os para o comodismo, ou com o propósito de encontrar maiores vantagens terrenas, a se mudarem dos lugares onde poderiam ser uma força para o bem. Outros ele leva a, desanimados, fugirem do dever em face da oposição ou perseguição. Mas todos estes são considerados pelo céu com a mais terna piedade. A cada filho de Deus cuja voz o inimigo das almas tenha conseguido silenciar, é dirigida a pergunta: que fazes aqui? Comissionei-te para que fosses a todo o mundo e pregasses o Evangelho, a fim de que o povo fosse preparado para o dia de Deus. Por que estás aqui? Quem te mandou? Tanto a famílias quanto a indivíduos é feita a pergunta: que fazes aqui? Em muitas igrejas há famílias bem instruídas nas verdades da Palavra de Deus, que poderiam ampliar a sua esfera de influência, mudando-se para lugares necessitados da ministração que elas estão aptas a prover. Chamado a famílias cristãs. Necessitam-se famílias missionárias, que se estabeleçam em lugares incultos, que agricultores, financistas, construtores e os que são hábeis em várias artes e ofícios vão para os campos negligenciados para melhorar a terra, estabelecer indústrias, preparar lares modestos para si mesmos e ajudar a seus vizinhos. Deus pede que famílias cristãs vão para localidades que estão em trevas e erros e trabalhem sábia e perseverantemente para o Mestre. Para atender a este chamado, é mister abnegação. Enquanto muitos esperam que sejam removidos todos os obstáculos, almas estão morrendo sem esperança e sem Deus no mundo. Muitos mesmo, por amor de mundanas vantagens, por amor de conhecimentos científicos, aventuram-se a penetrar regiões pestíferas e suportam durezas e privações. Onde se acham os que estão dispostos a fazer o mesmo no intuito de falar a outros acerca do Salvador? Onde os homens e mulheres que se prontifiquem a mudar-se para regiões necessitadas do Evangelho e encaminhar ao Redentor os que andam em trevas? Existem famílias cujos membros poderiam todos ser missionários, empenhando-se em trabalho pessoal, labutando pelo Mestre com mãos diligentes e cérebro ativo, imaginando novos métodos para o êxito de sua obra. Uma grande obra poderia ser realizada caso se estabelecessem nos lugares em trevas, onde o povo se acha envolto em sombras espirituais, famílias mediante as quais irradiasse a luz de Cristo. Comecem elas seu trabalho quietamente, com discrição, sem prover-se dos fundos da associação, até que o interesse se torne tanto que o não possam atender sem o auxílio do ministério. A transplantação requer jardineiros sábios. Preparai obreiros para irem às estradas e valados. Precisamos de jardineiros sábios que transplantem árvores para diferentes localidades e lhes deem vantagens a fim de que cresçam. É positivo dever do povo de Deus irem para as regiões de além. Sejam postas em serviço forças para limparem novo terreno, estabelecer novos centros de influência onde quer que se encontre uma abertura. Convocai obreiros que possuam verdadeiro zelo missionário e saiam eles a difundir luz e conhecimento, longe e perto.
Muitos dos membros de nossas igrejas grandes relativamente nada fazem. Poderiam eles realizar um bom trabalho se, em vez de se aglomerarem, se dispersassem em lugares ainda não atingidos pela verdade. As árvores plantadas junto demais uma das outras não se desenvolvem. São elas transplantadas pelo hortelão a fim de terem espaço para crescer e não ficarem mirradas e débeis. O mesmo procedimento daria bons resultados em nossas igrejas grandes. Muitos membros estão morrendo espiritualmente por falta desse mesmo trabalho. Estão se tornando fracos e incapazes. Transplantados que fossem, teriam espaço para crescer fortes e vigorosos. Certeza de êxito. Se os membros da igreja se dispuserem a fazer a obra que podem fazer, empenhando-se em atividades por conta própria, vendo cada qual quanto pode realizar na conquista de almas para Jesus, veremos muitos abandonarem as fileiras de Satanás para manterem-se sob a bandeira de Cristo. Se nosso povo agir em conformidade com a luz que lhes é fornecida nestas poucas instruções, certamente veremos a salvação operada por Deus. Seguir-se-ão reavivamentos prodigiosos. Pecadores serão convertidos e muitas almas serão acrescentadas à igreja. Os membros de nossa igreja devem experimentar profundo interesse nas missões locais e estrangeiras. Grandes bênçãos lhes advêm de fazer abnegados esforços para firmar a bandeira da verdade em novo território. O dinheiro empregado nesta obra há de produzir grandes resultados. Novos conversos, regozijando-se na luz recebida por intermédio da palavra, hão de, por sua vez, oferecer de seus meios para levar a luz da verdade a outros. Nos campos onde as condições são tão desfavoráveis e desanimadoras que muitos obreiros se recusam a ir para lá, maiores transformações no sentido de melhoramento se poderiam efetuar pelos esforços de abnegados membros leigos. Esses humildes obreiros produzirão muito, pois desenvolvem pacientes e perseverantes esforços, não confiando na capacidade humana, mas em Deus, que lhes concede seu favor. A soma de bem que esses obreiros realizam jamais será conhecida neste mundo. Uma lição do fracasso do Israel antigo. Quando os israelitas entraram em Canaã, não cumpriram o desígnio de Deus de tomarem posse de toda a terra. Depois de fazerem uma conquista parcial, estabeleceram-se comodamente para consumir os frutos de suas vitórias. Em sua incredulidade e amor ao comodismo, congregaram-se nas partes já conquistadas, em vez de avançarem a ocupar novo território. Assim começaram a afastar-se de Deus. Por seu fracasso em executar seu propósito, tornaram-lhe impossível cumprir para com eles a promessa de abençoá-los. Não está a igreja hoje fazendo a mesma coisa? Tendo diante de si o mundo todo em necessidade do Evangelho, os professos cristãos congregam-se onde eles mesmos possam desfrutar os privilégios do Evangelho. Não sentem a necessidade de ocupar novo território, levando a mensagem da salvação para as regiões de além. Recusam-se a cumprir a ordem de Cristo. Ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Serão eles menos culpados do que foi a igreja judaica? O fim do capítulo 16 do Serviço Cristão.